Salve galera, beleza? Aqui é o Wagner, professor de Geografia da Espinha Educacional, e hoje a gente vai trabalhar o capítulo 11 do sexto ano, que fala sobre relevos, tudo bem? Bom, dentro desse tema a gente vai trabalhar os tópicos agentes internos, que seria o quê? O vulcanismo e o tectonismo. Além disso, a gente vai trabalhar também agentes externos, que seriam a ação dos ventos, da água, do homem e de elementos presentes na superfície terrestre. Além desses aspectos, a gente vai trabalhar também o potencial econômico do relevo, tá bom? Esse potencial econômico, ele pode vir através de fonte de matéria-prima, tá? Muitos relevos são ricos em ferro, chumbo, ouro, prata, tá? E além de outros metais e outras substâncias. E também através da produção agrícola e do turismo, tá bom? Então o relevo, além de ser um lugar de visitação, de contemplação, é um lugar também que movimenta a economia das regiões, dos países, tá legal? Bom, é aí que eu quero falar com vocês. Para que a gente possa ter uma compreensão melhor sobre o relevo, primeiro a gente tem que entender que ele faz parte das nossas vidas. Como assim, professor? Bom, quem nunca ouviu falar no Pão de Açúcar? Quem nunca ouviu falar no Corcovado, na Pedra da Gávea, Rocinha, Morro do Dendê, viu? Todos esses lugares são relevos. Mas só que no dia a dia, no cotidiano, a gente não dá muita importância, até porque muitos desses relevos têm significados diferentes, né? Enquanto alguns locais serão locais de visitação, locais de contemplação, de movimentação turística, outros locais também serão, né, quando se fala em habitações, serão grandes comunidades que têm problemas sociais, né, além de outros aspectos presentes na nossa sociedade. Então o relevo, ele é algo muito presente no nosso dia a dia, principalmente no Rio de Janeiro, tá? Se a gente observar, né, a gente que é de Unamar, Cabo Frio, São Pedro, bom, é só você olhar o seu entorno que vai estar cercado de quê? De morros, né? Alguns numa elevação menor, outros numa elevação maior, mas o nosso território é um território constituído de relevos, tá bom, galera? Então entenda isso, o relevo ele faz parte da nossa vida, tá? Seja na sua matéria-prima, ou seja também no significado que alguns relevos têm nas nossas vidas, como o Pão de Açúcar, o Corcovado, né? E outros locais muito importantes ao redor do mundo, tá bom, pessoal? Agora, a gente tem que entender como esses relevos são formados. Bom, em primeiro lugar, eles foram formados, boa parte desses relevos foram formados há milhões de anos, tá bom? Por isso que vai ser muito difícil você ver um relevo sendo erguido, né, ao longo da sua vida, porque é um processo que muitas vezes dura milhões de anos ou milhares de anos, tá bom, pessoal? E um desses processos vem através do quê? Do vulcanismo, que seria o quê? Bom, no momento, vocês sabem que o mundo ele tem vários vulcões ativos ou inativos, tá? Mas existem vários tipos de vulcões em vários lugares do mundo, e esses vulcões eles foram responsáveis por muitas formações rochosas, tá? Pelo surgimento de muitos relevos. Bom, quando o magma ele é expelido do vulcão, esse material ele se torna sólido. E com o acúmulo desse material vai se formando o quê? Um morro, uma elevação. Um aspecto interessante também sobre a formação de relevo através das erupções vulcânicas é que esses locais geralmente têm um solo fértil, porque quando o magma ele vai para a superfície, ele traz consigo vários tipos de minerais, tá bom? Então isso explica muitas vezes uma população ocupar um lugar de atividade vulcânica. Por quê? Porque ali é um solo rico em nutrientes e vai ser favorável à produção agrícola, tá bom? Esse é o primeiro ponto.
E entender também que muitos relevos ao redor do mundo foram formados pelas erupções vulcânicas, pela atividade vulcânica, tá bom? Outro agente interno importante também são as placas tectônicas, né? Como assim, professor? Se vocês lembrarem do capítulo 10, esse capítulo 10 mostra que estamos o quê? Em cima de grandes placas, tá? Que são chamadas de placas tectônicas. E ao longo do tempo, essas placas, elas podem se chocar, né? Elas se chocam, às vezes uma intensidade menor, outra maior, e também elas podem se distanciarem, tá? Que seria um movimento divergente. Então, o movimento que é o encontro de placas seria um movimento convergente, enquanto divergente é quando as placas se separam. E nessa aproximação de placas ou no distanciamento das placas pode se formar relevos, mas com estruturas diferentes dependendo do lugar, tá bom? Bom, quando há o distanciamento das placas, muitas vezes pode ocorrer o surgimento de depressões, de vales, de fendas, como existe em San Andreas, na Califórnia, tá legal? Agora, quando há o encontro de placas, né, pode surgir o quê? Conforme elas se chocam, uma acaba cedendo, né? E nisso que uma cede, há aí o surgimento de uma elevação rochosa, né, chamada de relevo. Tá bom, pessoal? Então, dentre os agentes internos, nós temos o vulcanismo, que expele o magma que se torna sólido e, consequentemente, essa acumulação ela vai formar o quê? Morros, relevos e com grande potencial, com uma grande riqueza em nutrientes favorável para a produção agrícola. E o tectonismo, né, a movimentação de placas, faz com que algumas partes do mundo há um distanciamento provocando fendas, vales, depressões, precipícios, né? E também o encontro das placas. Esse encontro também ele pode promover relevos. Só para a gente amarrar esse tema, eu vou mostrar aqui. Bom, se a gente observar, a África e a América, elas podem o quê? Elas se encaixam de acordo com esse desenho, correto? Mas por quê? Porque há milhões de anos era uma coisa só, chamada de Pangeia. E justamente essa movimentação de placas, esse distanciamento de placas, fez com que a América se separasse da África. Olha aqui, ó, olha só. Então, toda a costa brasileira, tá? Quando você olha as elevações rochosas da costa brasileira, do litoral brasileiro, tem como origem esse distanciamento entre a África e a América, tá bom? É um ponto interessante que eu queria destacar para vocês. Bom, agora a gente vai para os agentes externos. Galera, ação dos ventos, da água, do homem, a gente pode colocar aqui também a ação do fogo, né, do calor, do frio, elementos que vão fazer o quê? Vão moldar o relevo, tá bom? Um exemplo muito simples, provavelmente vocês já ouviram falar naquele ditado assim: água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. Não ouviram? E é isso mesmo que acontece, tá? Muitas estruturas rochosas foram modificadas justamente pela ação do tempo, né? Foram modificadas pela ação das águas, dos ventos, né? Então, por exemplo, quando você vai em uma praia e você encontra ali na costa, né, naquelas formações rochosas, buracos, fendas, tudo aquilo foi feito o quê? Pela água, né? Mas isso acontece há milhões de anos, por isso que a gente não percebe, tá bom? Da mesma forma que pode acontecer com as águas dos mares, pode acontecer também em locais que há presença de rios, tá? Esses rios, ao longo do tempo, ele vai fazendo o quê? Ele vai esculpindo as rochas. Por isso que muitas vezes as rochas têm um formato diferente do convencional, né, do tradicional, porque foram esculpidas
entupida pelas águas, seja o curso do rio, seja pela água do mar ou até mesmo pela chuva, tá bom, pessoal? Então eu quero que vocês entendam isso. O que modela os relevos, além desses agentes internos, dos agentes internos, que seria o vulcanismo, o tectonismo, tem também os agentes externos, que seria o quê? A ação dos ventos, da água, do homem, né? De todos esses elementos que estão presentes na superfície. Eu esqueci de falar, mas o homem ele também faz grandes modificações nos relevos. Mas no caso do homem, geralmente tem o quê? Tem um objetivo econômico, que lógico, nem sempre esse objetivo econômico ele é benéfico para aquele lugar, porque muitas vezes vem através de corrupção, muitas vezes vem através de desmatamento e até mesmo da miséria das populações locais, tá bom, pessoal? Bom, falando um pouco disso daqui, a gente vai para o potencial econômico, que basicamente é uma continuidade do que eu estou falando. Por quê? Galera, ao longo do tempo, esses relevos, eles possuem, né, com o acúmulo de substâncias, eles acabaram o quê? Possuindo propriedades químicas, tá? E dentro dessas propriedades químicas, existem vários materiais utilizados por nós, como o ferro, o chumbo, o ouro, a prata, tá legal? O carvão. Ou seja, o que seria da sociedade sem essas matérias-primas? E boa parte dessas matérias-primas sai da onde? Dos relevos. Não sei se vocês sabem, mas ali em São Pedro existe uma pedreira, tá? E se a gente parar para pensar, as nossas casas, as lojas, as estradas são feitas, né, com esse material, né? Toda casa precisa de quê? De ferro, né, que vai produzir o vergalhão. Além do vergalhão, o ferro ele produz peças para automóveis e vários tipos de produto. Então o relevo ele tem uma importância econômica muito grande, tá legal? Bom, no Brasil, por exemplo, quando você pensa Minas Gerais, né? Minas vem o quê? De mineração, minério, tá? E esse minério é retirado da onde? Dos relevos. Para a gente ter uma ideia, na época da colonização, muitas vezes os portugueses, né, as pessoas que exploravam o local, não precisava cavar para encontrar o ouro ou a prata. Só em andar você já conseguia observar esses materiais. Olha a riqueza que existe, né? Que existiu e que ainda existe no nosso país, tá bom? Além desse aspecto econômico através da matéria-prima, a gente tem também um grande potencial agrícola e turístico em muitos relevos ao redor do mundo, né? Quem nunca ouviu falar na Cordilheira dos Andes, né? Nos Alpes suíços? Quem nunca ouviu falar também na Serra da Mantiqueira, na Chapada Diamantina? Todos esses locais são relevos e são locais muito utilizados tanto pela agricultura quanto pelo potencial turístico, pelas visitações. Então, olha como o relevo ele é importante na nossa vida. Olha como o relevo faz parte da nossa vida. Tá bom, pessoal? Bom, para encerrar, eu vou só mostrar algumas formas de relevo. Tá legal? Planaltos. É uma grande elevação, mas que tem o quê? O seu topo aplainado. Tá bom? Como a gente pode observar aqui. As planícies, elas já seriam um pouco diferentes dos planaltos. Tá? Enquanto o planalto ele só tem uma região plana no seu topo, as planícies não. Geralmente são morros, elevações de menores proporções que facilita também a habitação. Então, boa parte da população brasileira está presente onde? Nas planícies, porque são locais mais propícios para a agricultura, para você habitar, para a construção de estradas, né? Para moradia, construção de estradas, entre outras coisas. Bom, outra formação também de relevo são as depressões, ó. Como a gente pode observar aqui, as depressões são justamente esses intervalos entre uma montanha e outra, tá bom?
E as montanhas são aquelas grandes elevações, tá? Que todos já conhecem, que a gente pode ver tanto nos livros de geografia, que a gente vê também nas fotos de paisagens turísticas, que além de ter essa importância turística, é muito importante também até mesmo para o equilíbrio da natureza, porque nas montanhas existe o quê? Muitas vezes a acumulação de água em forma de gelo e que se torna em água potável através dos rios, que são abastecidos justamente por essas montanhas. Galera, o objetivo da aula era justamente mostrar a importância dos relevos dessas formações rochosas em nossas vidas. Espero ter ajudado vocês, que vocês façam uma boa atividade essa semana e qualquer coisa é só me procurar. Valeu, um grande abraço, tudo de bom!